pensamentos, os nossos corações, meu Pai. Suplicando sempre, meu Pai, não só assistência aos espíritos queridos, necessitados como nós, do vosso amparo e da vossa compreensão. Pai nosso que estais no céu, Senhor, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor. Que assim seja. Ave Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Que assim seja. Que Jesus nos guia, nos ampara, nos protege, meus irmãos. Gente, se a mata estiver linda igual eu imaginei aqui, meu Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, capítulo 14. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Instrução dos espíritos. Vocês começaram a falar de criança, hein? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Começaram a falar de filhos, oh meu Deus. Engraçado que a leitura domingo passado foi sobre as crianças, né? Foi sim. Foi. Continuidade. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. É um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, deste ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que ele deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e de insaciados desejos de vingança. Algum dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Aprecie, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreende que, para chegar a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, consegue tais espíritos observar a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram. Quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução
oram a Deus, imploram os bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da sua prova. Por fim, por anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo da família, daquele a quem ele detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que ele tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual, não raro, se sucumbe. Se ainda ele não tiver forte a sua vontade, bastante forte a sua vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a sua boa resolução. Ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem muitas das vezes injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia para lhes aprender a causa. Necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora grande papel da humanidade. Compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos nos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento, o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e que cada mãe perguntará a Deus, desculpa, gente, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois a criancinha que repele sua mãe nem é a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, da qual podeis deduzir que um ou outro já odiou-se muito. Ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o vosso filho, que vos dá desgosto, e dizei com vocês mesmos, um de nós dois, uma de nós duas é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando os vossos filhos que eles estão na terra
para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muito dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existência anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E muito mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nessa vida, um começo de expiação. A tarefa não é difícil quanto vos possa parecer. Não existe o saber do mundo. Podem desempenhá-la, assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenininha, criança, manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se todos os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes mais profundas. Faça como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho. Não se espante de mais tarde serem pagos com ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm o que se culpar a si mesmo e podem conservar tranquila consciência. A amargura, muito natural, que lhes advém da improdutividade de seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que, concedido, lhe serás concluir noutra existência a obra começada e que um dia o filho ingrato recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistir aos maus pendores, se comprazem neles? A esses fica reservado o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir, murmurando se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. E em vez de vos queixar, agradecer a Deus o ensejo que vos proporciona de vencer-se, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como soldados que saíram triunfantes da refrega. De todas as provas, a mais dura é que afeta o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos. Porque não é possível, seja a vontade de Deus, que sua criatura sofra indefinidamente,
Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si mesmo das causas do mal? Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e veja uma existência, e só veja uma existência que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Bonito isso. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia e esperai com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parece verdadeiras monstruosidades. As feridas que se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob um aspecto real. Já não vedes, a ligar-lhe os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se, em vez de quebrarem com o efeito da reencarnação. Formam família os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam-se para agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. E esses espíritos se tornam, por vezes, causas de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui, para esse, a prova, a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-o e depois no mundo dos espíritos. A família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Olha, a ingratidão realmente é algo que pungente em nossa sensibilidade, né? Dos filhos, das filhas. Vamos perguntar assim: nós somos bons filhos? Muitos de nós, imediatamente, é claro que somos filhos. É claro que somos. Eu estou aprendendo a ser bom filho. Estou aprendendo a ser boa filha. Mas tem muitos irmãos, mas tem muito, minhas irmãs, que nas colônias, que nos vales, ainda levam as lembranças amargas de erros do passado, de tragédias do passado, e não conseguiram perdoar. Não é fácil, nem para o pai que fica, e nem para o espírito que lá se encontra, enquanto não houver a palavra perdão morando no meio desses corações. Não é fácil. Sabe? Mas também, como nos diz aqui a mensagem, Deus nos dá a prova que a gente tem, que a gente precisa, a capacidade que a gente tem e precisa para com as nossas filhas, para com os nossos filhos. Não vai ser
uma prova maior, o maior é que a gente arranca os cabelos. Não vai ser uma prova maior do que aqui a gente não tem força para suportá-la. Sim, é motivo da gente poder analisar e pensar como é atual esta mensagem. Como é atual. Como é atual a necessidade de pais poderem podar seus filhos, suas filhas, buscando nas entrelinhas, observar aqueles pequenos sinais, aqueles pequenos detalhes, igual a Helena falou da vez passada, de uma criança que tem tendências, né? Você já estava adiantando, interligando, linkando as nossas reuniões, né? Se a criança ela tem a tendência, sim, a surra, a poda, a necessidade do puxão de orelha, do castigo, do banquinho pensador, é duro naquele instante, naquele momento, mais dói em nós do que na criança. E sim, se me pergunta assim, se eu já dei uma surra, meu filho já com cabo de vassoura, já sim. É assim. E ele não esquece disso até hoje. Quando ele aprendeu a mentir. E, segunda surra que eu dei nele, foi quando ele começou a roubar um giz da escola. Todo dia aparecia na bolsa dele o giz. Eu perguntei, ele me tentou enganar. Assim, você vai aprender a não roubar mais. Até hoje ele lembra. Até hoje ele lembra. E até hoje eu sinto. E até hoje eu vejo que a gente observa bem. O que os nossos pais tiveram com nós? Mal a gente tinha sim. Sim, pai. Não, senhor, pai. Sim, senhor, pai. Benção, pai. Hoje em dia, a gente quer dar aos nossos filhos aquilo que a gente alega que nós não recebemos dos nossos pais. Nós estamos querendo transformar os nossos filhos em amigos. Mas a gente tem que entender que são filhos do mundo. Para eles voltarem a se comportarem como espíritos pela terra. Hoje, o tanto de surra que eu tomei do meu pai, o meu respeito por ele é muito maior. Tá, mas nem por isso eu vou sair espancando meu filho, não é isso. É a compreensão de que muitas das vezes, né, algumas palestras do Haroldo a gente tem observado, né, do Rossandro também, ele fala muito sobre isso, né? O pai se esmera em poder dar toda uma viagem para Disney para o filho e volta lá, né? Ah, pai, eu fiquei no hotel de péssima qualidade, mal sabia ele que era o recurso do pai que, exprimido, deu a ele a condição dele poder viajar. Né? Ai, filho, você trouxe um presente para mim? E era para trazer, pai, um presente para você? Ah, pai, eu não sabia, o senhor não falou. Né? Tudo isso entristece um pai porque ele não teve aquela oportunidade de ir para Disney, para Orlando e nem a lembrança. Às vezes, meus irmãos, a gente não é ser duro, é ser enérgico, né? Auxilia nessa poda. Por quê? Somos espíritos que estamos nos interligando. O nosso passado com desse espírito no nosso presente, na nossa casa. Nessa último estudo, né, os espíritos falam assim, vocês dois não perdoaram, não? Tantas encarnações, nós tivemos tanto trabalho com vocês, perdoaram, não? Então agora vocês vão nascer juntos. Aí nascem filhos siameses, um agarrado no outro. Agora vocês vão ter que perdoar. Agora vocês vão ter que como fugir um do outro, não. Vocês se mataram tantos, né? Foram para o plano espiritual, recomeçaram toda uma cartilha de perdão, chegou na Terra de novo. Isso assim, né, como a gente entende bem, na nossa família adentram espíritos afins e, vamos dizer, antipáticos. Quando aqui Jesus, por essa mensagem de Santo Agostinho, nos pede a compreensão por esses, acolhei, portanto, como irmãos, auxiliai, e depois no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos.
Será que muitas das vezes, com certeza, né, é a gente que não impediu, prejudicou essas crianças, né? Ou colocou ela nesse estágio. Então, é nos colocado, é nos pedido, é nos suplicado essa oportunidade de estar junto com essas crianças. Vocês lembram que a Lena, na vez passada, falou assim, eu gostaria de ter muito mais crianças. Na vez passada, assim ela falou. Mas veio de outra forma, que igual nós comentamos. Veio de outra forma pelos meninos que ela tomou conta. O que é aqui a Terra? É uma escola? Sim. É um intercâmbio. A gente prepara-se no plano espiritual, vem aqui no intuito de exercitar, de laborear e de nos preparar. O que não nos impede também da gente, nesse laboratório aqui, a gente está criando um campo maior e melhor no plano espiritual de volta. Porque é muito triste a gente poder voltar para o plano espiritual e a gente, em vez de ter um filho, uma filha, a gente tem um obsessor, a gente tem um inimigo que a gente não soube compreender, né? No nosso regresso. Muitas das vezes, talvez, pela nosso orgulho, nosso melindre, nossa falta de compreensão, né? A gente deixa a pedra no nosso coração falar mais alto e precisa, igual é nos dito aqui, ser olhado pela ótica espiritual, onde não é uma encarnação, são muitas, são várias encarnações, são várias, que aquele espírito, ele vem te acompanhando, ele vem te seguindo, e você também vem seguindo esse espírito, buscando reatar esse passado que ainda grita muito alto, sabe? Grita alto a necessidade de caridade, de paz, de perdão, de reformulação. Doutor, não é? Oi. Ô, Sérgio, bom dia, pode falar. Bom dia. Os nossos filhos podem também ser nossos instrutores ou nossos obsessores, né? Verdade. Quando a gente quer... É porque com eles a gente aprende, né? É verdade. Quando a gente deixa o nosso orgulho de lado, eu sou pai, sou eu que mando, né? Sou pai, sou eu que mando. Caramba, até quando nós vamos entender que a gente é imperfeito? Até quando nós vamos dar a mão à palmatória? A gente tem que ser um instrutor, né? Mas também... Exatamente. A gente tem que ser o instrutor, mas também o orientador, né? O orientador da força para a criança, né? Para não querer ser um melhor do que o outro, mas sim um instrutor para poder dar uma continuidade, uma força, né? Um para o outro nessa encarnação. Eu me vejo como pai, me vejo com a responsabilidade de instruir meus filhos, né? Sempre vi assim, de dar instrução para ele, porque eles sejam, né? Vamos dizer assim, nem todos eles não seguem, né? Mas a gente vê que caminham assim, sem maldade no coração, né? Conhecem, não participam de religião, mas tem o conhecimento da religião, de Deus, né? E eu acho que nessa parte aí a gente tem a nossa obrigação de instruir bem os nossos filhos, né? E também ouvi-los também, né? Porque a gente não é dono da verdade, a gente tem que ouvir também os nossos filhos, porque eles também trazem bons exemplos, trazem os ensinamentos. Amém.
não só dessa vida, como de chegada da outra que eles estão chegando, né? Então, quer dizer, eles trazem a experiência também no plano espiritual, e eu acho que a gente tem que ir observando, né, cada um, porque às vezes a gente vai observando, eles falam cada coisa que deixa a gente, de onde que esse menino tirou isso? Mesmo as crianças que ficam aqui em casa, às vezes a gente fica observando, né, eles falam as coisas, eu falo assim, onde que esse menino ouviu isso? Quem falou isso com ele? Quem te falou isso? Ninguém. Como ninguém? Né? Quer dizer, a gente é uma experiência que ele está trazendo do plano espiritual, né? E a gente tem que... Quer dizer, ele traz para compartilhar com a gente e nós vamos ter que compartilhar a nossa experiência aqui na Terra com eles, né? Para que ambos possam evoluir juntos. É exemplo, é isso mesmo. Só uma coisa que eu queria falar é o seguinte, dá com licença, que é o seguinte, duas coisas, na verdade. Uma coisa que você deu aqui, Túlio, quando fala assim, porque eu falo muito isso, que um dia Deus vai chegar perto de mim, vai falar assim, ô Jane, o que você fez com aquela filha, aqueles filhos que eu te dei? Estou falando filho porque, igual você falou, não é só o filho biológico, né? Tem os filhos do coração, né? Como a Sandra falou com relação à minha mãe. Minha mãe tem vários filhos do coração mesmo. Então, por isso que eu falei filhos, né? Filha biológica, eu tenho uma, né? Aqui no plano terrestre. Mas eu pensei assim, que um dia Deus vai perguntar, o que você fez com aquele filho, com aquela filha que é minha, que é meu? O que você fez? E outra coisa que eu pensei também, dessa ligação que o Sérgio está comentando aí, dessa relação, né, do filho, né, que nasce por meio da gente, ou nós recebemos, porque também tem isso, né, tem os filhos do coração, tem os filhos que nós adotamos, vai por aí. Que é o seguinte, a gente vê que na própria reunião, né, muitas vezes, a gente já comentou isso, chega um espírito assim, com tanto sofrimento, alguns pela dor, né, embrutecidos, né, se sentindo vítimas de algum algoz, e na maioria das vezes, quando aí às vezes a gente tenta conversar, né, explicar, tudo mais, aí, quando assim é necessário, a espiritualidade permite o quê? Que venha a mãe, principalmente a mãe, né, para recepcioná-la, ou a avó, enfim, figura, né, materna, vem aquela entidade para receber aquele espírito, e aí, muitas vezes, só de ver toda aquele diamante bruto, né, assim, toda aquela mágoa, aquela dor, ela se esvarece. Para a gente ver, ao meu ver, o seguinte, quanto a nossa ligação, não só nesse momento, no plano físico aqui na Terra, ou outro corpo celeste, mas a ligação, quando você recepciona alguém, que você vai cuidar, que Deus te permite isso, que é uma missão. Isso que o Sérgio falou, eu também vejo assim, sabe, Sérgio? Eu tenho muito a ensinar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa a aprender, né? Que a gente aprende com os nossos filhos. Mas entender que essa ligação, ao meu ver, ela é ad eterna. Primeiro plano espiritual. Quando o filho lá, o espírito, desculpa, em sofrimento, quando fala, eis a sua mãe aí do seu lado, ou a mãe está lá, né, vibrando, na mesma hora, nunca vi nenhum até hoje, nunca, não, eu tenho acompanhado, que não se modifique ou que sensibilize com a mãe ali ao lado espiritual. Verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Sabe, eles pedem a aproximação do espírito da mãe para poder eternecer o coração daquele espírito novamente, né? Porque é uma ligação muito forte que se cria, sabe, no útero, amalgamando o espírito daquela que o amamenta, né? É muito bonito, sabe? Todas as partículas da mãe, né? Adentrando ao espírito daquele que está no regaço, daquele que está no ventre, sabe? Independente daquele passado, mas existe todo ali um processo de reconstrução, sabe? É sabido que, ao nascer, a gente começa a ter um tempo hábil até a adolescência para tentar orientar, dar àquele espírito uma diretriz. É sabido que o livre-arbítrio dele há de ser respeitado depois de uma certa idade.
né? Por isso tem muitos pais, muitas mães ficam tristes. Minha filha não seguiu o espiritismo. Eu gostaria de ter seguido, que ele seguisse o espiritismo, meu caminho, que eu sei, que eu sinto que o meu caminho é bom. Eu queria que meu filho, minha filha fosse assim também, mas espera aí. Vamos ter calma, porque nós também chegamos ao espiritismo também buscando. Nós chegamos a uma linha de conduta buscando. Eles também têm a busca deles, direto ou indiretamente. Deixa eu te interromper, que você falou uma palavra que me chamou muita atenção. Você falou até a adolescência. E quando passa a adolescência e a luta continua, parece que às vezes até aumenta. E a gente tem que ficar exercitando essa paciência, essa compreensão, que agora você não está falando nem com criança, nem com adolescente, mas os problemas continuam. O que você me fala disso? Você vê, nós somos pais. Na realidade, não é até a adolescência. Até a adolescência, você tem ali um campo vibratório que você tem uma acessibilidade maior de poder interagir. Sim, nós somos pais a vida inteira, é isso que eu ia dizer, né? Nós somos pais até quando a gente morrer nessa encarnação, ou depois dela, igual a Jane falou, nós seremos pais. Olha, se a prova perdura, mesmo depois da adolescência, é de sinal de que precisa ainda de trabalho. Senão, a prova em si, ela abrandaria onde haveria uma maior ressonância de amor, de perdão, de fraternidade. Sim, se existe do seu lado o trabalho árduo de querer melhorar essa situação e você não vê no filho essa reciprocidade. Sim, é um exercício de humildade, de participação com aquele espírito muito grande, de renúncia, de resignação, porque vai ser o seu exemplo como semente que esse espírito vai levar. Porque, independente dele ser seu filho, sua filha, ela é também um espírito criado por Deus, é um espírito de Deus, que nos interligou por alguma tragédia do passado, por algum drama. Se é igual a prova que você falou, né? Se a criança, se o espírito ainda é adverso aos nossos ensinamentos, aos nossos conselhos, sim, é árduo o nosso trabalho, é árduo, sabe, de poder ali, naquela configuração de erros do passado, ir se trabalhando, é gradativo, ir se trabalhando, ir se conquistando. A gente precisa conquistar o nosso respeito, a admiração dos nossos filhos pelo exemplo maduro, pela compreensão madura. Sim, às vezes a gente vai levar ferro. Muitas vezes nós vamos levar ferro na ingratidão deles. Que é o tema esse, né? A ingratidão dos filhos para com os pais. Né? Olha, gente, se há alguma coisa que a gente precisa ser agradecido aos pais, é a porta lógica que se abriu, reencarnatória, da gente poder... Eu sou eternamente agradecido, meu pai e minha mãe, por ter me facultado a oportunidade reencarnatória. Eu falo isso independente de todos os ensinamentos que meu pai me deu. Eu sempre converso isso com meu pai. Olha, eu agradeço ao senhor a oportunidade reencarnatória que o senhor me permitiu. Porque tem muitos pais que abortam. E é triste. Então, assim, a gente se pergunta, dentro do aborto, eu vou querer abortar uma prova que eu supliquei? Eu vou querer abortar o filho ou a filha depois da mocidade, daquilo que eu comprometi de poder auxiliar? Eu sei que a prova é dura, eu sei que a prova é grande, eu sei que os arranhões, as amarguras são cotidianos, né? Mas nós vamos querer abortar, igual muitos irmãos se suicidam, nós vamos querer abortar uma prova que nós suplicamos a Deus? Se a prova ainda persiste, dentro da sua resposta, Cristiano, da sua pergunta, se a prova persiste, sim, aí há a necessidade de poder sempre pensar e analisar que algo ainda precisa ser feito, algo ainda precisa
ser trabalhado. Sabe, a gente às vezes... Oi. Não, só pegando um pouco o gancho aí da Cristina, eu me fiz lembrar a história, eu ouvi uma palestra de Divaldo Franco sobre a história de Santa Mônica, né? Santa Mônica no contexto da Igreja Católica, né? E com relação a Santo Agostinho, são 27 anos, né, em que ela lutou, né, contra algumas adversidades em termos da personalidade que ele tinha, né, e na palestra ele fala de todo o contexto em que ele foi criado, né, a Mônica, né, a Santa Mônica, ela sofreu muito com o marido, a sogra, e o filho acabou seguindo a forma do pai agir, e várias coisas, e ela nunca abandonou essa missão de ajudar Santo Agostinho, né, e ele hoje vem trazer esse texto aí para nós, né. Aí eu achei muito interessante, tem lá no YouTube, se vocês quiserem ouvir, é muito bonita a história, muito bonita. Aí ele fala, são 27 anos em que ela lutou, persistiu, às vezes eu tô vendo a Cristina falando sobre a questão, né, quer dizer, foi tudo desde criança, ele adolescente, até 27 anos de idade dele, que ele realmente conseguiu ver que aquele não era o caminho certo dele. E ele mudou e a gente está vendo aí todo o pensamento que ele... né, foi propaganda que a gente está vendo no Evangelho, né? Então, é constante, né? Você assustou a Mônica aí agora, chamando ela de santa. Ela levou um susto aí, né, Mônica? Santa Mônica, eu posso estar enganado, mas eu acho que ela levou um susto aí. Mas Santa Mônica, Eu agora estou até pensando seriamente em questão de filho. Olha, eu vou uma evoluída boa agora, viu? Mas a história dela é muito bonita mesmo. É muito bonita. Eu vi uma vez, tem muitos anos atrás, eu vi a história de Santo Agostinho. E a história dela é muito linda, assim, a resignação, a obediência dela com Deus é fantástica. Ô, Sandra, é tanto que a Santa Mônica está todo dia comigo. Oi? Como é que é, gente? Não ouvi. É tanto que eu faço a oração de Santa Mônica todo dia. Eu sei que eu ouvi, falei, foi semana passada, já sabia da história da minha mãe já tinha me falado, assim, por alto, né? E aí eu ouvi no contexto do Divaldo Franco, achei lindo ele falando, nossa, a força dessa mulher. Nossa, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para a gente não fugir muito, né? E que nos vem aqui, dentro também da pergunta da Cristina, que ainda fica vibrando no ar, e é nos ensinado que em tudo dá graça, Cristina. Não é fácil. Mas se a gente olhar pela ótica espiritual, o tanto que nós fizemos com os nossos filhos, com esses espíritos, no passado, você vai ver que é só uma parcela do que a gente sofre nessa terra. É só uma pequena parcela do que a gente sofre. Porque se fôssemos sofrer a totalidade da lei da ação e reação, o que nós fizemos a esses espíritos, eu acho que a gente ou seria internado no manicômio, ou a gente não aguentaria. Você vê que Deus nos dá a prova de acordo com a que a gente tem a condição de poder aguentar. Ele põe um véu... Eu tenho que falar uma coisa aqui, Túlio, que realmente ele dá até onde a gente aguenta, por situações que eu tenho vivido, e eu vejo as interferências, né, da espiritualidade de Deus no momento certo, assim, onde situações poderiam caminhar para desfechos, né, muito piores, de repente muda tudo. E eu venho refletindo, falei, gente, como que isso mudou? Como que isso aconteceu? Realmente uma forma da gente reavivar a fé, né, a confiança que Deus está ali presente mesmo. Vou te colocar uma palavra que a gente gosta dessa palavra e eu peço que você analise, peço que você medite nessa palavra. Resiliência. Peço que você medite um pouco nessa palavra. Como sair mais forte nas ingratidões dos filhos? Como sair mais forte nessas provas que os nossos filhos nos colocam,
para que a gente possa sair mais forte. Como sair mais forte? Não é só passar prova, não é só chorar pelos cantos, arrancar os cabelos. Não é isso que Deus quer de nós. Como sair mais forte dessas provas? Como sair resiliente? Essa palavra, assim, me acompanha de uma forma muito, muito bacana. De todas as provas, nessa aí em questão da ingratidão dos filhos, os laços de família, como resiliente, como sair mais forte. Para a gente poder pensar se as provas são devidas a cada um de nós, a cada uma de vocês. A gente precisa sair mais forte. Precisamos sair, necessitamos sair mais forte. Queremos sair mais fortes. A dor, quando nos bate a prova, um filho, quando ele se adentra para as drogas, para o roubo, para o assassinato, um filho quando é preso, ou um filho quando começa a agredir o pai e a mãe, quando começa a roubar as coisas dentro de casa para poder comprar droga, e tantas outras enunciações a serem enumeradas de ingratidão, de erros. Muitas das vezes nós vamos falar assim, meu Deus, eu não mereço. Meu Pai do céu, o que eu fiz? E não foi essa educação que eu te dei. Eu não mereço estar passando por isso. Calma. A palavra resiliência exatamente cai aí. Como sair mais forte nessa compreensão. Não vamos só olhar com a ótica da matéria do momento. Precisamos sim olhar com a ótica de Deus, volver os nossos olhos para o passado e procurar ali engolir seco. Olha, gente, um dia após o outro. Dia de hoje, o pau quebrou, filho brigou, eu briguei com o filho, com a filha. Vamos lembrar que nós temos um amanhã para poder recomeçar. Talvez a resiliência nos dá essa prova de poder aguardar o dia de amanhã, da gente poder dormir, interagir com os nossos mentores, eles nos orientarem, olha, calma, é um espírito recalcitrante, ele está assim, e muitos desses desdobramentos serão conosco, nos mostrado o nosso passado. E aí quando a gente acorda, pela densidade da matéria, a gente não lembra dos desdobramentos, mas o nosso espírito, ele absorve aquele esclarecimento, aquele ensinamento, e nos dá uma resignação para a gente poder ter lã novamente e poder caminhar. Agora, se eu deixar o meu orgulho prevalecer, eu vou estar sempre espancando meu filho. Eu vou estar querendo sempre preponderar a minha força, mas a minha educação vai ser pela força? Como é que é isso? Como é que está o meu exemplo? Será que o erro talvez ele não esteja em mim? Né? Na condução desses trabalhos, na condução dessa prova, será que o erro não está em mim? Vocês observam que a gente não acusa, não aponta dedo para ninguém, a gente aponta assim para nós mesmos. Igual a Jane falou, um dia Deus vai nos cobrar dos filhos que nos foi confiado. Né? Eu abranjo mais um pouquinho também. Ainda mais nós que somos pais, né? Dos pais que nós confiamos também. O que nós fizemos deles? Né? Dos pais. Muitos não têm os pais ainda encarnados, mas nós que ainda temos o pai, né? E o pai a mãe está carente de uma cuidade, de um carinho na sua velhice, de compreensão. O que nós estamos fazendo dos nossos pais? Aqui nos fala ingratidão dos filhos e dos laços de família.
Então, assim, não é só os filhos, são os irmãos também, que são muitas das vezes terríveis alfinetes diários, que nos põem à prova porque nos conhecem as entrelinhas. Olha, gente, os psicólogos, eu tenho 2 psicólogas dedicadas, a minha irmã e a filha dela. Os psicólogos, eles não trabalham a sua própria família, eles delegam a outro psicólogo para que se possa, no caso, o familiar, ser tratado pelo psicólogo, quando quer, quando pede. O psicólogo, ele não interage com alguém, porque conhece as minúcias dos detalhes. Olha para você ver como é muito interessante o laço consanguíneo, né? Se a gente observa até Jesus, né? Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? A necessidade da resiliência também com os irmãos? Ah, bacana! A necessidade da resiliência com os pais, com as mães. Bendito seja o Espiritismo que nos faz olhar por essa ótica e ver meu pai e minha mãe como um espírito que hoje, em várias catarses que eu faço com meu pai, eu hoje agora aproveito e tiro a casquinha dele. Está aí na cadeira de roda, na memória mnemônica dele, eu vou lá, mas aqui, o senhor lembra daquela surra que o senhor me deu? Não lembro não. Mas eu lembro. Mas eu não mereci não. Mas hoje, você lembra dessa dor, ela te ajudou? Então, assim, mesmo não só a criança, mas o idoso também, ele te auxilia na compreensão. Então, a resiliência, ela trabalha nisso, da gente sair mais forte da prova com os nossos irmãos, com os nossos tios, com os nossos cunhados, com as nossas cunhadas, com os nossos netos. Tudo são provas. É laço de família. Esse laço de família, a gente abrange em âmbito universal. É laços de família. Somos todos parte de uma família. Somos todos irmãos perante Deus. Então, assim, meus irmãos, a gente fala assim, não, mas os meus filhos casou, os meus irmãos separou, casaram também, e as provas acabou não. Elas podem dar uma certa amainada, mas direta e indiretamente vem um irmãozinho, uma irmãzinha e tai o sangue. Ah, caramba! É natural, sabe? Porque são essas provas que ajudam a amolecer um pouco esse orgulho que a gente tem, essa compreensão, cara, compreender que se às vezes o meu irmão me coloca uma prova, você fala assim, vou falar uma coisa para vocês, não é fácil não, ainda mais quando a gente tem família grande, igual no meu caso, são 5 homens comigo, e 3 mulheres, e um pai de 92 anos, esse laço de família, assim, você vê, assim, tem hora que tem provas, várias vezes com o pai no hospital. Só um pequeno detalhe para vocês verem. Minha família também é muito festeira, né? Então, assim, se é para ir para uma festa ou um aniversário, vai todo mundo. Eu estou expondo um lado pessoal meu. Agora, quando é para reunir, para ficar no hospital com meu pai, aí tem que fazer a escala, e muitas das vezes alguns só pode ficar meio horário. Eu digo, cara, é seu pai. E quantas vezes eu não briguei isso comigo mesmo? Eu digo, caramba, sabe? Então, assim, eu sempre pensava assim, cara, é meu pai, eu vou fazer não pelos meus irmãos, eu vou fazer pelo meu pai. Então, assim, é um ato também da gente compreender que eles ainda não estão preparados. Olha, gente, eu falo isso de experiência, porque no enterro da minha mãe adotiva, eu vi alguns irmãos arrancando os cabelos. Aí eu perguntei assim para mim, por que não fizeram em vida o que está reclamando agora pela saudade?
Por que não participaram quando estava doente? Por que não participaram? Entende? Então, assim, além das crianças, nós temos os irmãos, nós temos os pais. E a resiliência nos abrange essa oportunidade. O Preto Velho sempre falava isso e a gente sempre reforça nas mensagens do Preto Velho. O dócil sempre vence, né? O manso sempre vence. Deixa eu fazer até uma referência, Túlio. Que você abordou aí a questão do psicólogo e eu até abri mão assim da psicóloga que eu estava indo, porque eu já estava entrando em emergência, porque ela estava falando dessa situação de filho e tal, eu falando com ela, eu estar bem, minha família tem que estar bem, e ela contestando isso, falando que não, que eu tinha que, independente do estarem bem, eu tinha que estar bem. E é isso que você está falando aí. Quando tem um vínculo, você não consegue distanciar isso, não. Você não vai estar bem se você ver que a pessoa que pegou tá, né? Com certeza, Cristina. Com certeza. Sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã, Cristina. A gente nunca sabe o revés da vida. A gente sempre se vê no papel de dar a esmola para o filho, igual o Sérgio colocou assim, de receber a esmola do filho também. Se veja no papel de pedinte. Caramba, vamos pôr humildade nessa compreensão, que a gente também é carente. Caramba. Não vamos achar que na nossa soberba a gente é forte. Não, gente, a gente é fraco. Pelo amor de Deus, a gente é fraco e a gente precisa dar a mão à palmatória, sim. Ainda mais no relacionamento com os irmãos, com os pais, que muitos pais ainda são muito, sabe, duros, né, na sua compreensão, arraigados ainda aos seus costumes de época, mas a resiliência que a gente diz é que abrange essa encarnação, sair forte das provas, sair forte. Aí você pergunta assim, a Rosângela uma vez assim, né? Até brincou com o Sérgio, né? Vou cantar a música. Força, 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 força é Deus quem dá. É simples, é bonito, é eficaz. Por que não pedir socorro à espiritualidade para nos ajudar nesses momentos? Por que não olhar para dentro de si na hora da prova e conversar com o anjo de guarda, conversar com Deus? Senhor, meu Pai, dá uma forcinha para mim, por favor, porque está difícil segurar meu marido, está difícil segurar minha esposa, está difícil segurar meus irmãos, está difícil segurar meus filhos. Dá uma forcinha aí, por favor, dá uma compressãozinha aí, que eu ainda não sou aquela flor perfumada que eu acho que eu sou, sabe? Dá uma forcinha aí, porque a humildade é esse exercício que nos pede de compreensão. Por que não? Por que não pedir a Deus? Por que não pedir a espiritualidade? Por que não conversar com o anjo de guarda nosso e pedir força para eles nessa jornada? Se eles nos aforrearam, nos autorizaram, nos dedicaram a seu carinho, suas atenções, os nossos pretos velhos, nossos caboclos, nossos menininhos, né? Não, nós vamos estar junto com vocês não vão estar sozinhos. Por que não pedir apoio, amparo? Por que não pedir quando a prova é muito grande? Mas, Túlio, eu sempre peço, eu sempre oro, né? E muitas das vezes o dia seguinte fica pior. Mas quantas vezes a gente tem escutado que para se esculpir um mármore, uma madeira, é necessário tirar lasca por lasca, trabalho, cisel, martelo, formão. Só que esse, quando é da vida, é no nosso orgulho, a gente quer brigar.
A gente quer brigar. É o lado ainda animal que trazemos dentro da gente ainda. Quer brigar, quer brigar, quer brigar, quer retrucar. Quer mostrar que aqui quem manda sou eu. Mas no fundo, na cabeça, aí é detestado. Como sair resiliente das ingratidões? Como sair mais forte das ingratidões? Olha, eu tenho Olha para vocês verem, eu estou colocando uns lados pessoal meu, para que vocês possam ver que eu tenho que falar por mim, igual a Jane gosta de falar, né? Eu tenho que falar por mim, né? O que a gente faz? De modo próprio, a gente aprende as coisas na vida e tenta ensinar e tenta passar para os outros da melhor forma possível. Eu tenho um irmão meu que, por exemplo, o que ele aprendeu no seu trabalho, ele não quer ensinar os outros que vêm depois com medo de que os outros venham tomar o seu emprego. É duro pensar assim? Isso já... O dia que ele me colocou isso, eu tentei elucidá-lo, eu tentei falar com ele, conversei com ele, mostrei para ele. Né? Ah, não, mas isso aí é muito lúdico, isso aí é muito, né, é muito conto de fada. Mas fica dada a semente. Fica dada a semente porque o que nós somos? O que nós temos? A gente tem uma gama de aprendizado que nós tivemos nossos pais, de nossos irmãos. E é isso que nós vamos levando e vamos passando. E essas durezas de prova também, igual a gente vê nos pretos velhos, eles nos passam um ensinamento de amor através da dor que eles tiveram. Então, eles saíram resilientes da dor com amor. Eles saíram resilientes da dor através do amor. Adquiriram mais amor, mais compreensão, mais humildade. Eu falar para vocês que é fácil, não é não. Não é não. Porque a gente ainda é muito orgulhoso. Eu sou muito orgulhoso. Eu sou muito teimoso. Não vou falar gente mais, não vou falar eu. Eu sou muito teimoso. Eu sou muito orgulhoso. Né? Então, se às vezes o cisel, o martelo, vem e tira uma lasca no meu orgulho, vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que o animal dentro da gente dá vontade de brigar. Muito, muito. E por isso que eu bendigo sempre ao Espiritismo ter vindo nessa encarnação como divisor de água para mim, para o meu espírito. Não para o Túlio, mas para o meu espírito. E agora não estou falando mais como Túlio. Eu estou falando para muitos de nós que está dentro do Túlio. João, Antônio, Pedro, Maria, Tiago, todos esses que estão dentro do Túlio. Sabe? Para eu poder vencer-me a mim mesmo, eu preciso desse trabalho. Eu necessito desse trabalho, sabe? De sofrência de ingratidão, se necessário for passar por elas. Eu preciso passar por elas. Eu pedi, eu supliquei a Deus essa tarefa nessa jornada. Então, se Paulo nos ensina em tudo dai graças, às vezes é fácil de falar, mas você não está passando. Mas quem de nós, né, já não passou por essas provas e passa por essas provas com os irmãos, com os pais, para não dizer com os filhos, com as filhas, né? Então, vamos colocar o espiritismo, vamos colocar os espíritos, vamos colocar essa turma espiritual em ebulição em nossas vidas, em coadjuvantes. Vamos interagir com eles. Vamos interagir com a espiritualidade. Vamos interagir com a espiritualidade. Vamos conversar mentalmente. Quando a gente está no leito de morte de alguém, que a gente vê que está lá o corpo deitado lá, no caixão, conversar com ele agora é só mentalmente.
né? Você sabe que o espírito dele está ou pelas adjacências, ou está dormindo, dependendo do caso do espírito, né? É somente o pensamento, é somente a vontade, é somente a ação do pensamento e da vontade que a gente vê ali que é eficaz, além da concordância com aqueles que ficam. É um voto de paz, de força, de resiliência, de continuidade. Mas lembre sempre de uma coisa: quando a gente menciona um caixão, eu me coloco ali, nesse caixão, sabe? E pensando assim, eu ali vivendo como espírito do lado do meu próprio corpo, vendo na minha memória mnemônica tudo aquilo que eu fiz, de bom e de mal, de certo e de errado, passando pelo meu espírito e vendo as oportunidades aproveitadas, as oportunidades perdidas. Mas não desesperar pelas oportunidades perdidas, não reclamar. Olha, não deu, não consegui, não tem ninguém nos apontando os nossos erros, é nós mesmos. Então, se ali eu estou do lado do meu próprio corpo, calma, compreende e peça força a Deus e à espiritualidade. A intercessão dos espíritos nessa hora, como todos sempre, é para nós um lubrificante para desengripar um pouco esse nosso orgulho, essa nossa teimosia, muitas das vezes, é aceitar o inevitável. Então, se a prova inevitável veio pelos irmãos, pela mãe, pelo pai, pelos filhos, em tudo dá graça. Não é fácil. Não vou falar para vocês que é fácil. Mas ninguém de nós foi enganado, não. Nenhum de nós foi enganado, não. Todos nós sabemos da dificuldade. Todos nós pedimos essa dificuldade. Todos nós pedimos essa dificuldade. Vamos lá, vamos pedir a espiritualidade. Vamos pedir aos caboclos, vamos pedir aos pretos velhos. Vamos pedir nossos anjos de guarda, amparo, apoio, sustentabilidade. Conversa com eles. Ô, gente, a mente é tão grande, o poder de ação da mente, que a gente ainda desconhece, é tão grande. E vou lembrar aqui, porque a gente adora ficar lembrando nas palavras da Jane, um farfalhar de borboleta, das asas da borboleta, remete a alguém no outro lado do planeta, uma modificação. Entende? Então, assim, se nós temos o nosso pensamento, pode nos auxiliar a modificar, sim, a nossa vontade. Só que na ingratidão, ela vai trabalhar o nosso orgulho. Ela vai trabalhar o nosso orgulho. Porque eu vou te falar uma coisa para vocês. Tem muitos de nós que ainda perambulam pela terra, não vão ter filhos, não vão ter filhas, mas vão receber ingratidão de uma outra forma, dos irmãos, das irmãs, dos pais, dos colegas de trabalho, dessa família. Beleza, se o espírito em si, ele já conseguia absorver essa ingratidão dessa forma resiliente, elucidada, eu tenho certeza que a gente vai dar menos trabalho no nosso regresso. Em vez de ter um obsessor nos aguardando, nós vamos ter um amigo nos aguardando, né? É muito triste a gente voltar ao plano espiritual e a gente ainda encontrar o filho, a filha, em estado deplorável, com maior tranquilidade. Se tiver que voltarmos para a educação, iremos de bom grado, suplicaremos de bom grado,
não vê aquele espírito ao caminho do bem, ao caminho do amor. Voltaremos numa próxima encarnação, talvez como anjo de guarda daquele espírito na Terra? Também pode. Quizá talvez o meu anjo de guarda tenha sido o meu próprio pai ou a minha própria mãe, que eu não a soube compreender. Não é um motivo bom para a gente poder ser mais agradecido? Observe bem, a palavra ingratidão. O início da palavra quer dizer interno, para dentro. Ingratidão, não é esgratidão, não. A segunda palavra chama-se gratidão. Então, ingratidão é algo interno dentro da gente. Interno dentro da gente. Não é externo. Então, se as provas vêm, é porque internamente, dentro de nós, é porque a gente precisa trabalhar. Dá para a gente mensurar um pouco, dá para a gente pensar um pouco, dá para a gente respirar um pouco na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, que muitas das vezes também são a nossa família, mas muitas das vezes são aqueles que nos põem os nossos sangue a poder talhar, né? Como diz o Sérgio, né? A ingratidão dos filhos é porque está mais perto. O laço de família está mais perto. Nós temos várias ingratidões e precisamos sair resilientes dessas ingratidões. Como? Não me peçam uma fórmula, porque cada um é cada um. Cada um de nós é cada um de nós. A força, a boa vontade, o ânimo, a serenidade, a compreensão é inerente a cada um de nós. Como sair dessa ingratidão é a cada exercício de cada um de nós. Eu não sei, Cristina, se é certo tudo... que sim, né? É. Mas Deus dá força, senhor. Não vamos transformar uma prova em algo tão pesado que a gente não dá conta de suportar, não. Nada melhor do que um dia após o outro. Passa. Essas provas veem porque a gente tem condição, né? Deus sabe da necessidade de cada um. Se as provas vêm, é de acordo com aquilo que a gente consegue carregar. Dá o cobertor de acordo com o frio, né? Então, cabe a gente trabalhar. Trabalhar e acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. A gente tem que olhar para dentro da gente e procurar a melhora. E eu comentei. Fortalecer cada vez. E eu só comentei eu só comentei esse fato porque realmente é isso aí. É Deus provando o tempo inteiro que Ele está com a gente, né? Apesar das provas, tem a amostra maior que Ele está nos olhando. Verdade. Não vamos animar, não. Né? Quando nos pede na mensagem que a gente olha do alto da montanha, né? Da montanha que eu digo do plano espiritual, né? Do alto da montanha, uma ótica mais compreensível, mais pura, mais elevada, a gente vai ver o que a gente está pelejando, sofrendo, é menos daquilo que a gente fez de errado para com os nossos familiares, nossos semelhantes. E passa, tudo vai passar. A gente, 80, 90 anos, igual ao aniversário da mãe da Jane, 90 anos.
90 anos. 90 anos de dias de 90 anos, minutos, situações. Quando você pega as fotografias, você vai ver o histórico da família, filmes antigos da família, que você nem lembra mais. Você se arremete para aquela época em que você tinha um cabelão, que você era assim, que você era assado. Aí você vê que tudo muda. Tudo se modifica, tudo se transforma. Então, a resiliência é isso. É a gente compreender agora que a gente precisa sair mais forte. E muita coisa a gente já tem feito, muito nós já melhoramos. Oxalá queira Deus, se a gente não tivesse a compreensão espiritual, o que talvez a gente teria feito com os nossos filhos, nossos pais, os nossos irmãos? Tem irmãos que hoje em dia brigam pela herança, se matam. Não está longe disso não. Sabe? Não está longe disso não. Quando o Pai Tomé fala assim para a gente conhecer a maldade, eu acho que ele abrange um pouco nessa história também, sabe? Dessa suposta maldade, para a gente ver que existe mais a maldade, mas ela vai nos trabalhar, vai nos esculpir. Esculpir a nossa bondade não é fácil, não. Não é fácil, não. Esculpir a nossa bondade não é fácil, não. Porque carece de trabalho. Doutor. Oi. Você está falando aí o que nós teria feito com os nossos filhos. Eu estou aqui pensando também em nossos pais, né? Que não seria deles também, se não fosse o conhecimento deles também da religião, né? Não sei, acho que era católica dos meus pais, né? Que naquela época eu imagino que as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Se não fosse um cunho religioso, ou pelo menos uma crença, né? Uma vontade de dar amor aos filhos, os pais daquela época, o que seria deles também, né? Com as dificuldades que eu acredito que naquela época era mais difícil do que hoje. Então, hoje a gente tem uma ferramenta para a gente trabalhar as religiões, para trabalhar, estudar, né, os ensinamentos espirituais. Então, a gente tem uma ferramenta. E naquela época eu acho que era bem mais difícil, né, dos nossos pais ter esse acesso, né? Se você não fosse na igreja, você não tinha como, né? Agora a gente está aqui, né? Graças a Deus, né? Bom, e eu estava pensando, qual a dificuldade também que eles tiveram para poder cumprir a sua missão, né? A sua tarefa, quer dizer, a sua responsabilidade e nos colocar em condição de caminharmos sozinhos, né? Para cumprir a nossa tarefa. Sozinho eu falo assim, com nossas próprias pernas, né? Nos dá condição de estudo, de religiosidade, de acreditar, de ter fé em Deus, de acreditar que amanhã a gente possa melhorar, para a gente não desesperar nos momentos difíceis, para a gente ser boa pessoa, não ir para o mau caminho. Eu acredito que muitos de vocês tiveram mais oportunidade de conviver com os pais, para ter esses exemplos, esses ensinamentos. Vocês tiveram mais tempo, e eu não. Eu tive 1 ano e pouco, 2 anos, se eu não me engano, parece que eu já fiquei com meus pais, mas eu tive minhas irmãs que, né, me deram suporte, meus tios me deram suporte para a gente. Eu sinto falta dos meus pais. Eu sinto, sim. Eu acho que se eu tivesse eles, eu
talvez eu teria uma diferença, mas, né, elas me fazem muita falta. Até hoje, com quase 50, quase 60 anos, eu sinto falta, até do Deus te abençoe. Às vezes você pensa, não, já passou tanto tempo, mas não, eu sinto falta. Deus te abençoe, meu filho. Eu sinto. Desculpa. Sérgio, isso é amor, Sérgio. Isso é amor, Sérgio. Isso é amor. Eu também sinto falta da minha mãe. Sabe? E olha que eu tive duas. Eu acredito que meu pai também sente falta das duas. Isso é amor, sabe? Fica um buraco, sim. Por isso que fala que a gente precisa olhar com a ótica espiritual. Fica. Isso é amor, sabe? Porque o amor é que auxilia-nos a suplantar os ódios do passado. Isso é amor, Sérgio. Isso é compreensão. Isso é espiritualização. Nada substitui, né? Não substitui, não. Você tinha 1 ano e meio. Eu acredito que eles lhe falam que sim. 1 ano e meio, 2 anos. Os dois, caso, de uma vez, né? No meu caso foi com 12 anos. Mas foi um suposto mal que trouxe um bem para minha família e para mim. A mãe morreu, minha mãe biológica, morreu com 34 anos. Depois de 2 cirurgias na cabeça, tirando o câncer dela. Eu lembro até hoje dos pequenos detalhes que, igual você falou, você não teve a oportunidade de participação, né? Alguns de nós já teve a oportunidade de participação de uma forma trágica, sabe? Da morte. Trágica na minha compreensão na época. De ver o pai chorando, de ver os irmãos chorando, e eu com 12 anos... Dá um buraco. Seria você, muito doido, muito ilógico, se não falasse Deus te abençoe. Eu adorava chamar minha mãe de véia. Ô, véia, fica com Deus. Eu, filho, vai com Deus para a escola. Eu lembro direitinho, arrumava merendeira, né? Aquela calça azul marinho, aquele sapato no cabraz, aquela lancheira que era um pedaço de pão com a limonada, os caderninhos lá feitos com lápis, sabe? Lembro? Fica um buraco muito grande, porque é isso que nos aviva em nossos corações e nos retira a ingratidão, nos retira tudo aquilo que, porventura, a gente tenha cometido de errado, nessa ou na vida do passado, e nos põe amor, sabe? Nos põe uma compreensão de amor. Isso é bom. É necessário. Essa é a finalidade da reencarnação. No seu caso, não veio diretamente pelo pai, porque para o plano espiritual ele foi, mas veio pelas suas irmãs, né? De uma forma que o ajudou a ser o que você é hoje. Bendito seja Deus, sabe? Na sua educação, sabe? Esse esclarecimento que você teve como base e alicerce. Porque, da mesma forma, você é esse cara bacana porque você construiu esse cara bacana que é Sérgio. Obrigado. Você construiu essa família bacana.
Mas você tem uma flor dessa do lado, que é a Lena e esses meninos, que é a Maria Laura, Serginho, Matheus, também você fez por merecer. Você fez por merecer, sabe? A gratidão deles para com vocês. Às vezes a gente está aí na sua casa e vê o carinho que eles têm por você, né? Então, assim, você foi um bom filho, independente de você não ter tido um pai. Então, você está sendo um pai. Que referência de pai você não teve? E você está sendo um bom pai. Isso é resiliência. Você está saindo forte de uma prova que você não teve um alicerce ali de pai. Aquilo que o pai está ali muito tempo, e foi igual foi o meu caso, puxando a orelha, brigando, pondo de castigo. Então você está saindo resiliente dessa prova. E seus filhos estão te dando esse feedback. Você está saindo bem como pai. Entende? Então, se você está saindo bem como pai, porque você foi e é um bom filho. Entende? Então, assim, dá buraco de saudade? Dá buraco de saudade, sabe? Até mesmo agora, o pai tá vivo ainda, igual a mãe da Jane, falou 90 anos, meu pai 92. E nós vamos deixar buraco também, Sérgio. Quando a gente morrer, o nosso corpo, o Sérgio Castro, quando essa encarnação, esse CPF, essa data de identidade, ela terminar a validade, Sérgio Castro, vai deixar lágrima de saudade, sim. Isso é amor, velho. Isso é amor. Isso é compreensão. É melhor do que esse amor do que o ódio. Ah, tem filhos, tem irmãos, não vou nem lembrar de fulano de tal, porque eu tenho ódio do meu irmão. Ai, que triste. Porque eu tenho raiva, eu tenho pânico da minha irmã. Olha que duro isso. Ah, não vou lembrar nem do meu pai, da minha mãe, porque eu tenho ódio dela, tenho raiva dela. É duro. É duro. Ainda bem que nós já temos um pouco dessa compreensão. Ainda bem que nós já temos um pouco dessa compreensão. E por isso que fala assim, muito será cobrado daquele que muito foi dado. Eu me remeto, né, a um passado do seu caso, que muito já foi cobrado. E pouco, ou suposto pouco, foi te dado, né? Mas a vida te deu no traslado com os seus filhos. Quando então você pegar sua matula, igual a Sandrinha falou no estudo dela do passado lá, e você pegar sua matulazinha lá, vai ter 3 rosas. E nessas 3 rosas, uma será Maria Laura, uma será Matheus, outra será o Serginho. E essas 3 rosas, você há de entregar para Jesus e falar assim, Senhor, eu só cuidei, o Senhor que pôs o perfume. Eu só cuidei. Eu só cuidei. Né? Então, assim, se os espinhos existiam, Senhor, foi os meus espinhos do passado de erros e de acertos que nós tivemos. Mas não tira a beleza da obra. Não tira. Não tira a beleza da obra. Está aqui, Senhor. Novamente, as 3 rosas que o Senhor pôs na minha mão. Está aqui, ó. Está aqui. É bonito quando a gente tem a compreensão espiritual. Sabe? A gente compreender a ingratidão, né? Meditar um pouco sobre a ingratidão, porque nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. A vida que a gente idealiza quando criança, que vai ser a nossa família, a nossa identidade para o futuro, é uma, quando chega na hora, na época, é outra. É
ajuda. A Lena falou da vez passada que ela queria ter tido muitos filhos. E veio. A vida que ela idealizou de uma forma, veio de outra. Mas veio. O que eu queria ser na minha infância, hoje eu penso assim, caramba, não é de todo não, mas eu gostaria de ter sido mais... Mas teve algo de melhor, porque naquela época eu não tinha ainda o conhecimento do espiritismo. Então, assim, tem mais ganho do que perda. Gente, nós temos mais ganhos do que perda. Se vocês pararem bem e observar. Nós temos mais ganhos do que perda. Então, assim, você não perdeu o seu pai. O espírito dele, na sua compreensão, ele mais te ajuda do que você imagina, assim como o espírito da minha mãe. Ele mais te ajuda do que você possa imaginar. A minha mãe mais me ajuda do que eu posso imaginar. Então, eu não perdi. Sim, é o buraco da saudade fica. O buraco da saudade fica. A gente ganha um anjo da guarda, né? Isso! Você já imaginou? Pensa bem, cara. Seu pai é seu anjo de guarda. Imagina. Com certeza. Olha que bacana isso, olha que bonito isso. Aí você vai falar assim também, então, senhor, será que o senhor me permite eu ser o anjo de guarda da minha querida esposa, ou não da Maria Laura, ou do Serginho, ou do Matheus? Por que não? Se você ainda sentir necessidade de nos querer ajudar, por que não? O que é tempo para a espiritualidade? Nós mensuramos tempo. Eles não. Para eles não existe tempo. Tanto é que a gente está cansado de observar irmãos que sofrem séculos. O que é um século para nós, gente? É muito tempo. Mas para eles não. Para eles não existe tempo. Não existe tempo. Então, assim... então você não conseguiu cumprir com o seu filho, você anjo de guarda. Então tá, com o maior prazer. Já que Deus... Olha que beleza, então. Se Deus está me dando a oportunidade de ser o anjo de guarda da minha filha, da minha sobrinha, do meu filho, aquilo que eu não consegui fazer, beleza, vou munir meu coração de gratidão e vambora. Sabe, aceitar com naturalidade as coisas, não com dificuldade. Acho que o Espiritismo nos torna doce. A Umbanda, os pretos velhos, caboclos, nos tornam doces, amáveis nesse ponto, você sabe? Não dá conforto, né? Eu me sinto é doce, eu também. É doce. Sabe, para quem já teve oportunidade de ir em outras reuniões espirituais kardecistas de mesa, vamos ver como é diferente, como a Umbanda nos torna doce, amáveis, compreensivos. Pensem nisso, para aqueles que já tiveram em outras reuniões de mesa. Pensem nisso. Tanto que eu não consigo me adaptar em outros lugares, tudo. Eu acho difícil, às vezes, me adaptar, sabe? Porque até a afinidade, a família... Eu vejo todo mundo aí, irmão, vejo você, Serjão, Lena, Jane, como mãe, pai, eu acho assim, sabe? A gente sente em casa, uma família. Parece que a gente está do lado dos anjos da gente, tanto os irmãos, assim, até os assistentes, parece que a gente está do lado dos irmãos, sabe? E cada um é irmão, e a gente vê em uns olhos de mãe, olhos de pais, a gente se sente tão bem. Às vezes a gente, igual hoje você pediu para a gente firmar lá na montanha, não, mas que saudade, viu? Que vontade de estar assim perto de vocês e poder abraçar um por um, assim, sabe? De sentir assim aquele carinho de vocês assim do lado, sabe?
Não, mas dá um sentimento assim de vontade de correr, abraçar todo mundo, cada um de vocês, sabe? E isso não é tão gostoso. Não, é muito bom, viu? Quando a reunião retornar, vai ter que ser meia hora de abraço. É verdade, Cristina. Verdade mesmo, viu? Eu falo para vocês que bendito foi Deus que me fez eu encontrar vocês de novo, que eu agradeço muito, irmão Sérgio, a irmã Lena, viu, que eu considero como meu pai e minha mãe mesmo, meus irmãos, assim, de coração. Não é que eu tô falando dos outros, não, porque eles foram meus intermediadores aí, meus tutores, e assim, nossa, e o carinho que eu tenho com os dois, com você também, Túlio, e assim, depois de conhecendo os outros, né, igual eu fui conhecendo a Neca, a Cristina, a Vanessa, a Cíntia, a Jordana, assim, e assim, se eu pequei aí em falar de todo mundo, mas todo mundo, assim, sem exceção, mas assim, a vontade, a gente tá falando assim de filho, parece que eu fui um filho que retornei para minha família, e assim, e já vou falar a verdade, igual você falou da Umbanda, eu já fui para outras casas, já frequentei até durante a semana por dificuldade de ir nos domingos, mas infelizmente não consegui ficar, não consigo, e eu até penso isso, se nossos trabalhos tiver um tempo limitado, eu espero que seja quando eu partir, porque eu não vejo eu trabalhando em outro lugar, não. Mas Deus sabe, né? Deus sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Mas aí, tamo aí. Obrigado por tudo, viu, gente? Serginho, eu faço minhas suas palavras. Você sabe que eu sempre falo isso, né? No sentido de que eu me sinto em casa. Eu, de fato, me sinto em casa. Por isso que eu falo com vocês que a minha vontade era de nem sair, né? Mas você também, minha mãe. Não é? Eu falo assim, de domingo a gente estava na reunião. Minha vontade, só de pensar que eu vou ter que voltar, né? E aí a semana inteira, no dia a dia, porque é aquela coisa, né? Tem que ver se realmente a gente aprendeu, aí você tem que fazer participar das provinhas, né? E vivenciá-las. Então é o mesmo sentimento que você colocou aí. Eu também já frequentei outras casas, vocês sabem disso, né? Muitos anos até. Mas, assim, de fato, é isso que você falou, que estão falando. O sentimento que eu tenho aí, sabe? Eu estou em casa. Ai, sabe, você faz uma grande viagem e fala assim, ai, que bom, cheguei em casa. Que bom, que ótimo. É assim que eu me sinto também, graças a Deus. E sabe o que eu acho legal? Que Deus nos dá. E uma coisa... Sabe o que eu acho legal, Joane? É que a gente é chamado a atenção, igual o Túlio chama da gente, às vezes o Serjão, você também, Lena, e a gente não tem milindre, a gente coloca ali nosso orgulho debaixo do braço, baixa o olho e tá lá, e tá temando, e tá sendo chamado a atenção, e a gente tá junto, sempre. Às vezes a gente, sabe o que eu sinto? Às vezes eu tô aqui com as minhas provinhas, aí eu vejo direitinho, sabe, vocês ali me orientando, eu no sonho, ou o Serjão, o Túlio me chamando a atenção, Lena, falei assim, meu filho, não é assim, não, para ouvir, para meditar. E eu sinto, sabe, que, igual o Serjão falou aí do pai e da mãe dele, poxa, eles estão do lado, porque uma coisa que o preto pai Tomé falou uma vez, que eu não esqueço, meu filho, os que se amam sempre se reencontram, sempre estão juntos, E isso aí eu sinto que a gente está amparado, igual o Serjão com o pai e com a mãe dele, tá junto. E assim, bendito seja Deus, né? Porque se a gente tá com os nossos pais ainda, é porque a gente ainda tem que vencer barreiras e provas com eles. E eu falo que eu costumo falar uma coisa, né? Que quanto mais pessoas que a gente tem em volta, mais responsabilidade, mais prova a gente tem que passar. Então, a partir do momento que alguém não está do lado e já subiu, é porque você já venceu alguma barreira com aquelas pessoas, e o débito pode estar menor, pode não ter nenhum. Então, o Serjão aí tem que... Eu sei que faz falta de um Deus abençoe, de meu filho fica com Deus, mas você pode ter certeza que quando ele pensa assim, a mãe e o pai, seu pai, Serjão, vai estar do seu lado e falar assim, meu filho, eu tô aqui, Deus te abençoe. Eu tô pedindo Deus para te abençoar todo dia. Você pode ter certeza disso. Então, isso aí, e isso na reunião, eu falo nossos trabalhos,
faz a gente aproximar, né? Igual o Túlio falou, a Umbanda faz a gente aproximar um do outro, faz a gente aproximar da entidade. Às vezes a gente tá triste, tá assim, angustiado, aí a gente vê que a gente sente aquele arrepio, assim, sabe? Ah, eu tô aqui, gente, eu tô aqui do lado de vocês. E isso faz a gente ter um conforto, né? Faz a gente ter uma tranquilidade, assim, parece que a gente agarra, assim, numa corda, assim, fala assim, tá aqui, ó, você tá amarrado e eu vou subir você e fica firme aqui agora. Fica firme que você tá do nosso lado e nós estamos do seu lado também. Acho muito legal isso. Legal. Isso é resiliência, né? Verdade, essa compreensão. Isso é compreensão. E a gente está saindo mais forte dessa encarnação. Então, gente, eu só posso agradecer a vocês e pedir a vocês, como irmão, que vocês me perdoem, né? E saiam mais forte, porque eu não sou perfeito, sabe? E nenhum de vocês também é perfeito, né? Se a gente às vezes magoa, chateia, nos põe à prova, mas vocês podem ter certeza de uma coisa: em vez da ingratidão de vocês, eu vou tirar o in fora. Eu vou ter somente a gratidão por vocês também, sabe? Da gente, nesses trabalhos, que é de Deus e a gente é preposto dessas entidades, né? Os caboclos, os pretos velhos, Pai Tomé, Caboclo Rompe Mato, que são compreensíveis com os nossos erros, mais do que a gente imagina, né? Que a gente possa ser grato, sempre, né? A essa reencarnação, ser grato a essa remodelação de nossas almas, de nossos espíritos, que tanto nós erramos em nosso passado, e nessa nós estamos aqui, sabe, em detalhes, fazendo uma encarnação melhor para a próxima. Então, meus irmãos, agradeço vocês também, fundo do coração, viu? E peço a vocês sempre que me perdoem, que nos perdoem, se a gente ainda erra, porque eu sou fraco, não é a gente não, eu sou fraco e a gente está aí para poder aprender, tá bom? Querido e amado Mestre Jesus, elevamos, Senhor, os nossos pensamentos a toda a companheirada, a todos os nossos guardiões, a todos os nossos caboclos, a nossa mãe Iemanjá, nosso pai Ogum, nosso pai Oxóssi, nosso pai Xangô, nosso pai Omulum, aos mensageiros de São Francisco, aos mensageiros de Santo Antônio, a toda a linha do Congo, da Ruanda, de Angola, de Moçambique, de Nagô, de Guiné, do Cruzeiro, São Benedito, São Francisco, os caborecos tira-ouro do fundo do mar, da linha de Santo Miguel Arcanjo, da linha de Santo Antônio, todos esses humildes trabalhadores da vossa seara, Senhor, nossa gratidão sincera por esses humildes trabalhos em que o Senhor nos permite participar, muitas das vezes sem mérito, mas com o coração exultante de agradecimento. Senhor Deus, nosso Pai, aos pés dessa cruz nós deixamos, meu Pai, essa singela flor, representando esses nossos trabalhos, que é muito querido para todos nós. Pedindo a Ti, pedindo ao Mestre Cruzeiro, que a receba, ao Mestre Paixão, ao Mestre da Montanha, ao Mestre do Oriente, ao Pai Tomé do Congo, ao Caboclo Rompe Mato, e que nos perdoa sempre, mas que a flor da gratidão ela possa estar sempre depositada no nosso altar no dia a dia. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, Senhor, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, que caiamos em novas tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal e sempre. Ave Maria, Mãe cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim, com a bênção de Deus, com a bênção de Deus, com a bênção de Deus, teu divino. Ô, gente, obrigado, viu, gente? Obrigado, meus irmãos. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, Nilo. Eu que queria agradecer o carinho, tá? O carinho e o amor de vocês todos, né? Acalentou, acalmou bastante meu coração e me deu uma força muito grande para seguir ser meus pais. Deus, tá? Amém, Sérgio. Nós que agradecemos. Nós agradecemos também muito, viu? Fiquem com Deus, meus irmãos. Com Deus, gratidão, gente. Com Deus também. Bom dia para vocês. Bom domingo. Obrigada, grande família. Com Deus. Bom domingo. Deus abençoe vocês aí. Bom domingo. Deus também, Tadinho. Tchau, tchau. Benção, pai. Com Deus. Com Deus. Deus te abençoe. Dá um abraço, dona Elza. Obrigada. Dá um abraço a dona Elza. Dá um abraço a dona Elza aí.